Olá, bem-vindos ao canal Sem Nicho. Aqui o seu apresentador é o Isaac e eu irei apresentar algumas ideias que eu tive do meu TCG. Então, eu estou criando um TCG pelo Canva e esta carta aqui eu vou usá-la como exemplo para apresentar o meu TCG, ok? É uma arte da Joana d'Arc, de Albert Link, ou Lynch, não sei, não falo estrangeirês. Aqui nós temos o título da carta, Joana d'Arc. Aqui nós temos o custo da carta. Isso aqui é o custo da carta para colocar na campanha, no caso, na partida. Então, deixa-me fazer um exemplo utilizando o Disney Lorcana, ok? O jogo você começa com 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você começa com suas 10 cartas e você quer colocar a Joana d'Arc. Então você precisaria descartar 1, 2, 3, 4 cartas. Descarta essas 4 cartas e elas vão... primeiro o oponente conta para ver se você descartou corretamente e elas vão pro fundo do deck. Aí você conseguiu colocar a sua Joana d'Arc. Agora ela está no campo. E nós temos também aqui a cor da carta. Então, ela é da cor vermelha. No jogo, no deck, você pode ter até 2 cores. Cada cor, na verdade, representa um arquétipo. Então, a cor vermelha, ela é do arquétipo lutador. Então, você pode ter 2 arquétipos no deck. E os arquétipos variam de lutador, sábio, perito e auxiliar, que eu vou mostrar para vocês no futuro. E aqui nós temos a presença da carta. Presença significa quantos turnos a carta dura. Então, essa Joana d'Arc, ela vai durar 6 turnos. Então, no final do meu turno, ela vai ficar com 5. No final do turno do oponente, ela vai ficar com 4. No final do meu próximo turno, ela vai ficar com 3. No final do próximo turno do oponente, ela vai ficar com 2. E assim sucessivamente até ela chegar a 0. Caso ela chegue a 0 sem nenhum confronto, no caso ela não perca em nenhum confronto, ela não seja removida por confronto, ela vira um legado. O que são legados? Primeiro, deixa eu explicar de novo recursos, que eu acho que eu não expliquei direito. Quando uma carta vira recurso, o nome do recurso vai se chamar memória, ok? Você usa as memórias para baixar cartas. Porém, quando uma carta tem uma campanha exemplar, no caso ela conseguiu permanecer a quantidade de turnos que ela tem de presença, ela vira um recurso permanente. Então ela não vai no fundo, ela não vai para o fundo do deck. Ela fica virada para cima para representar que ela virou um recurso permanente. Claro, ela fica fora do jogo, fora da campanha. E você pode virar ela para você conseguir colocar outra carta na campanha, ok? Ai, desculpa. Então é isso. Ela vai virar um legado caso ela consiga completar tudo isso aqui. Aqui embaixo nós temos o tipo da carta. Ela é um tipo figura. Nós também temos 3 tipos de cartas. Nós temos figuras, temos eventos e nós temos também artífices. E essa carta, e este título aqui é do artífice. No caso foi quem criou a arte da Joana d'Arc, né? Eu já vou explicar para que ela vai servir no futuro. E essa florzinha aqui representa a raridade. Isso aqui era para ser uma rosa. Rosas significam incomuns, são cartas incomuns. Aqui nós temos a legenda. Quando esta figura for removida por um confronto, ganhe mais 2 pontos de influência. Então, caso consigam confrontar a Joana d'Arc e remover ela vai gerar 2 pontos de influência. O que é influência? Influência são os pontos que fazem você ganhar o jogo. Cada figura gera 1 ponto de influência automaticamente, desde que por final de turno. Então, todo final de turno, a figura vai gerar 1 ponto de influência. No caso da Joana d'Arc, ela tem 6 pontos de presença, significando que se ela não for confrontada e removida, ou por um evento, ou por uma outra figura,
ela pode gerar até 6 pontos de influência, ok? Nós temos, além das figuras, nós temos cartas eventos. Cartas eventos é como se fosse feitiço, mágica instantânea do Magic, etc. Na carta evento, nós temos os mesmos componentes. O custo dela, a raridade dela, a Lotus, que significa que ela é épica. Nós temos o artífice da carta e nós temos o tipo da carta. Aqui nós temos também o arquétipo dela, o branco, que é o perito, ok? A carta vai ser o seguinte: escolha uma figura até o fim do turno. Ela utiliza sua influência original durante confrontos. Se sobreviver, ganhe 2 pontos de influência. Isso é legal. Então, como a presença diminui por cada turno, se eu colocasse esse evento na Joana Dark, ela poderia utilizar os seus 6 pontos de presença para confrontar, caso tivesse alguma carta forte no campo e que eu quisesse remover. Esse ponto aqui de presença também representa os pontos de confronto. Então, a Joana Dark, no primeiro turno dela, ela pode confrontar com 6. Ok? Nesse jogo não tem enjoo, tá? Então, assim que a carta desce, ela já pode confrontar. Porém, a Joana Dark, a cada final de turno, como qualquer outra figura, vai diminuindo a presença. Significa que também vai diminuindo os pontos de confronto. Então, já no segundo turno, ela já vai estar com 5, no terceiro com 4 e assim por diante, tá? Nós, além das figuras e dos eventos, nós temos os artífices. Eu ainda estou desenvolvendo as cartas artífices, então eu ainda não está do jeito que eu gostaria. Da mesma forma, nós temos o nome, o custo, a arte ou a foto do artífice. E nós temos o arquétipo dele, que é auxiliar. Nós temos o tipo da carta e acoplar. O que serve acoplar? Os artífices, eles têm uma habilidade de proteger as figuras de confrontos, ok? Porém, eles só conseguem proteger as figuras que foram eles mesmos que fizeram, tá? Então, por exemplo, essa aqui, se fosse uma figura, ele poderia proteger e assim por diante. Mas ele não poderia proteger essa daqui, ó, do Johannes Vermeer, porque ele não é o Johannes Vermeer, ele é o John Millais. Desculpe novamente. Então, para você acoplar uma figura nele, você precisaria gastar 3 memórias, ou 3 recursos, ou 3 legados. Aí, você poderia colocar uma figura embaixo dele, né? E ele estaria protegendo ela. Aí você me pergunta, tá, mas como ele estaria protegendo ela? Qual é o poder de resistência dele? O poder de resistência dele, ou o poder de proteção dele, é igual ao valor que a figura que ele está protegendo tem. É a soma das figuras que ele está protegendo. Não existe limite de figuras para ele ser protegido, tá? Para que ele protege. Então você pode colocar quantas figuras dentro acopladas ao John Millais nele. Então, por exemplo, vamos supor que ele estivesse protegendo a leiteira, que tem 3, e a Matcham Pearl, que tem 4. 4 mais 3, 5, 6, 7. Então, ele teria 7 de proteção, ok? Talvez, como as figuras diminuem 1 ponto de presença por turno, né? Provavelmente ele também perderia. Então, seria muito bom, seria uma boa estratégia sempre a cada turno ficar acoplando alguma carta, alguma figura nele. Ele tem um efeito diferente das outros artífices, ó. Figuras acopladas não perdem presença no turno em que são acopladas. Então, por exemplo, se eu tivesse acoplado a leiteira que está com 3 nele, ela ficaria com 3 até o final do turno, né? Ela não ia perder... figuras acopladas não perdem presença no turno em que são acopladas. Então, ela não iria perder 1 ponto de presença no final do meu turno, que eu tivesse acoplado ela aqui.
Além dessa habilidade, o João Milais protege todas as figuras acopladas contra confrontos diretos. Então ele não só protege figuras que tiver o nome dele, ele vai também conseguir proteger figuras do Johannes Vermeer. Então ele é uma carta muito boa até. Então acho que já expliquei todos os tipos de cartas que nós temos, né? Agora eu vou tentar explicar como funciona o jogo. Vamos lá. O objetivo principal do jogo é acumular o máximo de influência possível até o fim da partida. E as partidas são determinadas pelos jogadores entre 15 minutos a 1 hora, no estilo xadrez. Então você vai batendo no relógio e vai passando o turno. Fim do jogo. Quando o tempo acabar ou quando um jogador ficar sem cartas no deck. E os decks variam de 40 a 80 cartas. Talvez 80 cartas seja muito exagero, mas não sei. E a mão inicial é de 10 cartas, como já expliquei. Início do jogo. O primeiro jogador inicia com 9 cartas e o segundo com 10, ok? Custo das cartas. Para jogar qualquer carta, descarte da mão um número de cartas igual ao seu custo. As cartas descartadas vão para o fundo do deck, que são as cartas memórias. Elas viram recursos e são chamadas de memória, certo? Ou lembranças, estou pensando ainda. Os tipos de cartas já expliquei, mas se vocês quiserem, eu explico de novo aqui, ó. Figura possui presença, gera mais um ponto de influência por turno enquanto estiver no jogo. A cada final do turno perde um ponto de presença. Quando chega a 0 de presença, naturalmente, fim da campanha, vira legado, vira um recurso permanente, não vai ao descarte nem para o fundo do deck. Confronto. O jogador declara qual de suas figuras confronta qual figura inimiga. A que tiver maior presença vence e descarta a adversária. Nós temos também os artífices, que aqui está autor na versão antiga. Custa 7 ou 8 para ser colocado em jogo. Não possui presença própria, funciona como um guarda-chuva protetor. Cada autor tem uma habilidade única baseada em seu arquétipo: lutador, sábio, perito ou auxiliar. Nós também temos nos artífices o custo de acoplamento que indica na carta. Paga este custo para acoplar a figura dele. Nós também temos a proteção que o artífice faz, né? Enquanto o artífice estiver em jogo, as figuras acopladas a ele não podem ser confrontadas diretamente, só o autor pode ser atacado. Resistência. A resistência do artífice é igual à soma de presença atual das figuras que ele pintou acopladas a ele, ok? Para destruir um artífice, confrontar com a figura que tem a presença maior que a resistência atual dele. Se não tiver nenhuma figura acoplada, o autor é facilmente descartado. Apenas figuras pintadas por ele, pintadas, criadas, porque não vai ter só pinturas, vai ter também esculturas, né? E etc. Figuras pintadas por aquele artífice geram resistência para ele. Figuras acopladas continuam perdendo um ponto de presença por turno, reduzindo a resistência do autor gradualmente. Foi o que eu tinha falado naquela hora lá. Também nós temos o evento, que são intervenções históricas responsáveis por alterar o ritmo da campanha, criar caos, salvar figuras, remover ameaças e mudar a campanha em si. E também podem ser jogados a qualquer turno, né? Tanto no seu quanto do jogador, do oponente. E nós temos os arquétipos dos artífices e das cartas, né? Em geral, que define o estilo do jogo e das habilidades deles. Que vai ser o lutador, foco em confronto e agressão. Sábio, foco em geração de influência e valorização. O perito, foco em redução de custo, eficiência e rush. E auxiliar, foco em proteção e suporte. Acho que essas explicações aqui já são suficientes. O jogo, pelo que se vocês entenderam bem, vai precisar bastante de dados, né, para ficar atualizando a presença de cada figura e etc. E também criei um playmat que parece mais uma TV tubo para ficar mais fácil de entender. Eu acho que vai ficar fácil. Então aqui nós temos um playmat geral. Nesse ambiente aqui é onde vai ficar as cartas dentro da campanha. Aqui é o campo de campanha do jogo. Aqui nós temos o deck, ok? Vai ficar o deck
E aqui o recurso. Toda vez que você pagar o recurso, você coloca ela aqui. E no final do seu turno ela volta para o fundo do seu deck. A não ser que seja uma carta legado e ela vai permanecer aqui. Quando alguma figura é removida por confronto e não pelo seu tempo de presença, ela vai ir para o discard. Ou quando um evento tira ela e etc. Ou quando os eventos se resolvem, elas vão para cá também. E os autores também, né? Então é isso. Esse foi o meu TCG que eu criei. Espero que tenha feito sentido. Essas aqui são algumas cartas. Afogada Ofélia, do John Millais. O que ela faz? Escolhe uma figura, ela gera o dobro de influência neste turno, depois descarte. Nós temos também a Leiteira, de Johannes Vermeer. Ao entrar na campanha, eu comprei uma carta. Temos o Cavaleiro da Morte, do Gustave Doré. Descarte todas as figuras com 4 ou menos de influência. Cara, esse estilo de arte aqui é muito top, do Gustave Doré. É a minha preferida. É uma... eu esqueci o nome dessa flor. Tâncias? Orquídeas? Orquídea, eu acho. Que são cartas épicas, né? Lendárias. Essa aqui eu já li para vocês. E nós temos essa aqui, Magic Pearl, que é uma figura. Enquanto esta figura estiver em jogo, ao final de cada turno, se ela não foi confrontada, ganhe mais um ponto de influência. Então essa daqui gera até 2 pontos de influência. Isso aqui é interessante. Então é isso, este é o meu TCG, chamado Sínteses. Espero que vocês tenham entendido. A minha pretensão é tentar fazer uma comunidade sobre esse TCG, jogar com os amigos e deixar ele bem desenvolvido para, se um dia eu for usar ele como venda, né, criar de fato ele e projetar, ele já esteja bem encaminhado. E também ajudar vocês a criarem seus próprios TCGs, né? Vocês estão vendo, eu fiz isso tudo pelo Canva, utilizei artes públicas. Se eu soubesse desenhar, teria feito os próprios desenhos das cartas, mas não é o meu caso. E eu acho que dá um ar bem mais místico, né? Utilizando artes históricas de domínio público. E ficou muito bonito na minha visão, apesar das cartas estarem bem amadoras, né? Os componentes que estão nas cartas. Mas isso vai melhorando com o tempo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, seus comentários sobre o que vocês acharam e etc. Obrigado e até.